Jogos de azar e loteria federal. Esse é o assunto do momento, então vamos falar um pouquinho agora sobre esses jogos de azar, né? Esses jogos da Loteria Federal ou outros tipos de jogos também, tá bom? Então, quais são os temas que nós vamos abordar aqui nesse momento? O que é, né? O que é um jogo de azar? Os exemplos de jogos, né, da Loteria Federal. O professor vai mostrar para vocês uma planilha no Excel, ali com todas as estratégias, um exemplo de jogo, né, para vocês terem uma ideia na parte prática, e relacionar isso com a filosofia, com a parte ética e política, e aí nós vamos falar, né, trazer aqui umas novidades aí sobre os cassinos e bingos aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. O que é um jogo de azar? O jogo de azar é muito simples, tá? Para que alguém ganhe, outras pessoas precisam perder, precisam ter azar. Então é um jogo onde poucas pessoas ganham com o azar da maioria, né? Então esse é basicamente isso. Não tem assim muito o que se explicar, né, sobre o que é um jogo de azar. Aí nós temos aí os jogos da Loteria Federal, a lotérica, né? Você vai na casa lotérica, tem um monte de jogos lá que você pode fazer, a Mega Sena, Quina, Lotomania e um monte de jogos, né? Tem o jogo do bicho, tem o jogo de tudo quanto é tipo de jogo. E agora está sendo aprovado, né, os cassinos e os bingos aqui no Brasil, né, que já há uns 30 anos mais ou menos era um projeto que foi desenterrado só agora, né, lá da Câmara de Deputados lá em Brasília. Então, nós vamos falar, o professor, vocês sabem, né, que eu leciono filosofia no ensino médio e outras áreas também, e aí, certa vez eu entrei numa sala de aula e tinha um estudante que estava com aquelas folhinhas de jogos da Lotomania, né, da lotérica. Ele pegou na lotérica, levou para a sala de aula, estava pintando aquelas bolinhas lá da Lotomania, né? Se você vai numa lotérica ou se você acessar o site da Caixa Econômica Federal, clica lá em Lotomania, você vai ver quais as regras do jogo, né? Daqueles 100 números, a pessoa tem que pintar 50 bolinhas, né, ou fazer pela internet, pelo aplicativo. Você pode clicar, selecionar o número que você quer, aí você faz o pagamento ali lá na lotérica ou pelo aplicativo com o seu cartão, e aí você, né, começa a fazer parte de um sorteio, né? Então tem muitos, toda semana tem 2, 3 sorteios ali de vários jogos, tá? E aí esse estudante, né, então estava pintando as bolinhas e a gente começou a conversar sobre a loteria, né, sobre esses jogos, filosofar. Daí eu pensei assim, vamos conversar aqui na turma uns 5 minutos, mais ou menos, para ter uma ideia, né, de como que a gente poderia relacionar a filosofia com a loteria. E aí é o que a gente vai falar agora nesse vídeo, tá? Então, claro que daí na sala de aula a gente não tinha muito tempo para discutir sobre esse assunto, mas poderíamos fazer o exercício filosófico. Inclusive, a gente já gravou um vídeo aqui sobre esse assunto, né? Como exercitar a filosofia. E utilizando a loteria é um dos temas, é um dos assuntos que a gente poderia tratar, né? Por exemplo, o que é a loteria, como funcionam os jogos, fazer toda uma análise, filosofar, né? Buscar ideias, buscar conhecimentos, traçar as estratégias e saber se realmente existe estratégia ou não, se a gente sabe que é apenas questão de sorte, porque tem aquelas bolas lá, feitas em acrílico, se eu não me engano, elas são, né, a loteria, a Caixa Econômica, ela vai em determinada cidade, lá ela faz o sorteio dos números, e a partir daqueles números eles montam todos os outros números que, né, depois serão utilizados nos jogos, né? Então tem todo um ritual, uma estratégia, né, um passo a passo, uma metodologia, regras, né, para esse jogo acontecer, mas a gente sabe que o sorteio em si, o ganhador, existe a probabilidade, né? A probabilidade de acertar muitos números é muito pequena, e é uma questão puramente de sorte, tá? E aí, antes de entrar nesse tema aqui da filosofia especificamente,
vamos falar sobre antes de a gente falar sobre os cassinos, aquela coisa toda, o professor vai mostrar uma planilha no Excel, tá? E aí aqui nós temos então o Excel, né, o Google Planilhas, na verdade, e aí o professor colocou aqui os últimos sorteios da Lotomania, tá? Eu peguei aqui o número concurso 2274 até sexta-feira, né, que agora estamos em maio, né, então hoje é dia 16, hoje vai ser sorteado o 2313, aí o professor vai colocar os números aqui, né, da Lotomania são 20 números sorteados, entre esses 20 a pessoa tem que, entre os 100 números do painel, da folhinha lá, né, do formulário, a pessoa tem que escolher 50 números, e desses 50 números, são 20 números que são sorteados, tá? E aí o professor colocou um formulário aqui, uma fórmula no Excel, dizendo o seguinte, olha, os números que entre de 0 a 100, né, de 1 a 100, os números que for sorteado, automaticamente a célula é pintada de preto, tá? E aí, esses quadradinhos pretos aqui são os 20 números que foram sorteados, tá? E aí aqui embaixo eu coloquei algumas estratégias, eu criei, né, inventei aqui umas regrinhas para mim, né, porque a gente sabe que é puramente sorte, né, não existe, mas através dessas probabilidades aqui, eu lancei as minhas probabilidades, tá? Então eu formei 3 jogos, né, o jogo A, B e C, ou D, E e F, o nome que você quiser dar para o jogo, tá? E aí eu lancei lá numa outra planilha, né, eu fiz esse jogo lá na loteria para depois saber, né, só para uma questão de uma fezinha, como diz o povão, né, fazer um joguinho simples aí para testar. Mas claro que aqui para testar eu usei uma outra planilha, e aí onde tem esses números pintados de verde, são os números do meu jogo que foram sorteados, tá? Que seriam sorteados. Claro que aqui eu coloquei um resultado que não é real, né? Eu coloquei 20 números aqui nessa linha, então de 1 a 100, né, vocês sabem que ele contou aqui embaixo, deixa eu ver aqui, ó, de 1 a 100 ele contou 20 números, tá? Então eu coloquei 20 números aqui. Esses números eu até posso fazer um teste aqui para vocês terem uma ideia, tá? Esses números aqui, ó, nessa coluna, aqui nesse jogo eu acertei 13 números, aqui eu acertei 14, aqui eu acertei 20, 20 e 3. Na verdade, não acertei, tá? Isso aqui foi a minha simulação. Se eu apagar, por exemplo, eu vou apagar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou apagar esses números aqui, então eu vou apagar mais um, tá? Só para... vou apagar mais outro. Eu apaguei 7 números. Então, desse jogo aqui eu acertei 2. Quer dizer que no jogo espelho eu acertei 18, porque desses 20 que foram sorteados, se eu acertei 2 no jogo, se eu jogar os outros 50 números opostos, nos outros números eu acertei 18, obviamente, tá? Então aqui, claro que eu posso colocar outros números se eu quiser, né? Sorteou, né? Viu? Aqui nesse jogo eu marquei um número a mais. Aqui eu poderia eu poderia colocar outros números, tá? Claro que aqui eu vocês vejam que mudou aqui, né? Já aumentou um pouco mais aqui os números da sorte, tá? Dos sorteados. Então vocês vejam que, 19, 18, então na medida que eu vou ganhando mais números, vai aumentando aqui, e se passar de 15 números, então eu sou premiado, né? Se passar de 15 números, eu ganho com 15 números sorteados, com 16, com 17, com 18, com 19, com 20, tá? E aí depende da quantidade de números sorteado e depende da quantidade da premiação, né? Bom, então isso foi só para mostrar para vocês que é pura sorte, não tem nada de estratégia aqui se eu fizer tal coisa, né, por exemplo, não é igual, por exemplo, uma bolsa de valores que tem toda uma análise, né, uma investigação lá, uns estudos que são feitos, né, e a gente sabe a lei da oferta e da procura, por exemplo, e etc, tá? Isso aqui é pura sorte, né? Bom,
Agora, qual seria a relação disso tudo com a questão dos cassinos, né, e dos bingos? Ali, vamos trazer isso como exemplo, tá? Para a gente relacionar com a ética e a política. Bom, para falar dos cassinos e dos bingos, quando você colocar no Google cassino liberado no Brasil ou bingo, né, você vai esbarrar em notícias de pessoas contra e a favor, tá? Tem muitas pessoas que são contra, principalmente os pastores, as pessoas ligadas à religião, à igreja, porque com o seguinte argumento: olha, se liberar os cassinos no Brasil, tem muita gente que vai, isso eticamente não seria, moralmente não seria aceito. Por quê? Porque moralmente, por exemplo, a regra, né, dessas pessoas ligadas à religião é que você não pode pegar o seu dinheiro, o seu fruto do seu trabalho e ficar fazendo jogos, né, jogos de azar. Isso é coisa do capeta, né, como dizem muitos pastores, muitos religiosos, né? Então, não é de acordo com a crença, com a doutrina religiosa dessas pessoas, as suas crenças, isso não é moralmente aceito, tá? Mas a gente tem que trazer uma outra coisa, né? Um outro fato. Quando a gente fala de cassinos, quando a gente fala de lei, né, de regra, de quem é que faz as leis no Brasil, são os políticos. Quem são os políticos? São os deputados federais, senadores, os estaduais e municipais também. E aí a gente vê esses políticos aí fazendo rachadinha, né, roubando dinheiro público, desviando verba, roubando mesmo 100% da verba, né, como a gente tem casos que estão sendo investigados, são inquéritos que estão lá correndo na justiça. O professor não está aqui falando coisas de outro mundo, tá? Não estou aqui achando uma coisa ou outra, não, é fato, é verdade, está mais do que provado isso que o professor está falando. Inclusive você pode pesquisar e buscar essas provas por conta própria, tá? Não vamos acreditar em um grupo de WhatsApp, Telegram, nada disso, tá? Vamos pesquisar diretamente lá na fonte, né, onde tem os inquéritos, onde estão lá as denúncias, as provas, tá? E aí, nós temos então esses políticos que estão fazendo rachadinha, roubando dinheiro público, desviando verba, e são verbas milionárias, bilionárias, né? E não preciso nem falar aqui, né, os casos de, por exemplo, compra superfaturado de coisas, né, de tratores, de vacina, de produtos de ônibus, de escolares, de kits de robótica e etc. Tá? Então, temos muitos problemas lá em Brasília, uma roubalheira infinita, tá? E, então, assim, quando essas pessoas roubam, esses políticos, esses corruptos roubam o dinheiro público, o que eles têm que fazer? Eles têm que lavar esse dinheiro. O que é a lavagem de dinheiro? É pegar esse dinheiro que foi de forma ilegal, conseguiram de forma ilícita, ilegal, e legalizar esse dinheiro. Fazer ele passar, né, para a sua conta bancária, para a conta do bandido, lá do ladrão, do criminoso, do corrupto, de forma legal. Então, como que eles fazem essa lavagem de dinheiro? Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, ele foi deputado estadual há muitos anos, hoje é senador da República. Ele tinha lá uma loja de chocolate. Diz os inquéritos, né, que ele usava essa loja de chocolate para lavar dinheiro. Ele fazia de conta que estavam comprando em dinheiro, né, esses chocolates da loja dele, mas na verdade era o dinheiro vindo lá da rachadinha, da roubalheira dele lá. Né? Então, ele usava a loja de chocolate para lavar dinheiro. Os pastores, a gente sabe que tem políticos lá em Brasília que são religiosos, né, a bancada evangélica. Então tem muitos pastores que, na verdade, nem são pastores. Eles registraram um CNPJ, uma igreja, uma empresa, que eles chamam de igreja, coloca lá meia dúzia de pastores para rezar, para fazer os seus cultos, as suas reuniões, e colocam lá alguns fiéis, chamam os fiéis para a sua igreja, né, abrem uma filial da sua igreja em cada esquina, e aí eles
dizem que esse dinheiro dessa igreja eles estão conseguindo através do dízimo. A gente sabe que isso não é bem verdade quando se trata de político, principalmente os políticos lá de Brasília, né? Esses políticos lá em Brasília, eles roubam, né? Eles pegam esses dinheiros, esses desvios de verba e utilizam essas igrejas. Eu, claro, não estou julgando, não estou falando que são todos, tá? Pode ser um ou outro, mas existe, inclusive já foi provado, tá? Então, a gente sabe que tem essas pessoas que usam essas igrejas para dizer, olha, eu consegui tanto dinheiro aqui na minha igreja através do dízimo. Mas a gente sabe, porque o dízimo não precisa declarar. Quando você dá R$5, R$10, R$100, R$1.000, R$10.000 de dízimo para uma igreja, quando você dá essa oferta, você não pede nota fiscal, você não pede, você não faz um Pix lá, uma transferência que fica comprovada. Muitos desses dinheiro é conseguido em espécie, né, em dinheiro vivo. Tá? Ali aquelas notinhas de 5, 2, 10, 20, 50, 100. Né? Por que eles criaram a nota de 200? Para poder lavar mais dinheiro em menos quantidade de notas, né? Obviamente, foi por isso, né? Porque o povo nunca viu uma nota de 200 na frente dos olhos, né? Então, então essa questão toda, por que o professor está falando isso, né? A gente, só para abrir um parentezinho, a questão da pandemia, né? Não sei se vocês observaram, na pandemia, os pastores, os evangélicos, eles queriam bater o pé para a igreja ficar aberta, né? Por que a igreja teria que ficar aberta? Eles não são a favor da vida? Se eles são a favor da vida, a vida tem que ser preservada. Então, a pandemia era para eles manter a igreja fechada. Quando o STF disse para fechar as igrejas, não foi para proibir as pessoas de rezarem. Não mesmo. Foi, né, para salvar vidas. E esses pastores estavam querendo manter as igrejas abertas única e exclusivamente, principalmente para que eles pudessem dizer, olha, nós estamos continuando recebendo esses dízimos, mas na verdade era para manter a lavagem de dinheiro deles semanalmente, mensalmente, como eles sempre fazem. Tá? Então são dinheiro que eles conseguem por outros meios e eles precisam lavar dinheiro. E eles usam essas igrejas muito bem. Inclusive, eles têm conluio, eles têm... não é só os pastores que roubam dinheiro, não. Eles fazem essa amizade com outros políticos, tá? Aí a gente pega políticos tanto da esfera federal, estadual, municipal, vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, todas essas pessoas ligadas à política, né, direto ou indiretamente, que estão aí controlando essas verbas milionárias, e eles aí eles pensam assim, qual é a forma mais fácil de lavar dinheiro? É através da igreja. Por quê? Porque a igreja não precisa comprovar de onde veio o dinheiro, ela basta dizer que veio do dízimo, e ela também não precisa pagar aqueles dízimos altíssimos. A igreja não paga, impostos, né, ou impostos altíssimos. A igreja não precisa pagar essa quantidade, ela tem benefícios fiscais, as igrejas, né? Então, quando uma pessoa registra um CNPJ, uma igreja, e coloca lá como igreja, né, essa igreja precisa existir em alguma esquina da cidade, essa igreja ela está amparada, né, por questões fiscais, por benefícios fiscais. Então, a igreja não precisa gastar muito dinheiro, né, com o que ela ganha, né? Então, o que ela ganha fica praticamente 100% para ela, praticamente, tá? Então, espertamente, esses pastores que se dizem pastores, mas na verdade são corruptos, esse grupo de pessoas, eles fazem uso disso. Bom, mas qual é a relação disso, então, com os cassinos? Aí a gente sabe que, olha só, olha a coisa, né? A gente sabe que o Flávio Bolsonaro, o filho do presidente da República, né, que é senador da República, ele foi lá nos Estados Unidos dar uma espiada lá como funcionam os cassinos, né, e não só o Flávio Bolsonaro, mas outros deputados, senadores, né, que são favoráveis aos cassinos, eles estão apoiando esses cassinos no Brasil, porque
qual é a razão, qual é a justificativa para eles apoiarem? Eles estão apoiando para eles não dependerem tanto dos pastores e das igrejas. Para o Flávio Bolsonaro, por exemplo, não precisar abrir uma lojinha de chocolate para lavar dinheiro, né? Para o pastor não precisar abrir uma igreja, porque é muito mais fácil eles abrirem um cassino, que é uma empresa, né? Uma cidade, por exemplo, para 500 mil habitantes, sei lá quantos mil habitantes ali, eles permitem ter um cassino, né? Uma empresa desse ramo. Aí uma pessoa não precisa declarar imposto, não precisa declarar anônimo, por exemplo, se essa pessoa movimentou tantos mil reais naquele jogo, naquele dia, né, naquele mês, sei lá quando, né? Então, não precisa, o cassino não precisa comprovar, né, quem é que está jogando lá, quem é que está perdendo ou ganhando aquela quantidade muito grande de dinheiro. Então, para um político que desvia verba, que rouba, que faz rachadinha, que pega dinheiro público, né, para si mesmo, para depois lavar esse dinheiro, transformar esse dinheiro no dinheiro que vai entrar na sua conta, na sua empresa, o que ele faz? É muito mais fácil ele ir lá usar um laranja, por exemplo, que o laranja, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, ela gosta muito de usar laranja, né? O laranja para tudo. Inclusive nas redes sociais bolsonaristas eles falam que é a esquerda que usa laranja, mas na verdade os laranja a gente sabe que é da direita, né? É da família Bolsonaro, né? Então, por exemplo, o Queiroz foi usado como um laranja para a família Bolsonaro, né? Para fazer todas aquelas coisas que ele fez, né? Então, bom, voltando aqui, né? Então a gente sabe que é muito mais fácil um político lá de Brasília abrir um cassino numa cidade, por exemplo, lá na sua cidade, pegar um laranja desse, uma pessoa dessa, ir lá, dizer, olha, eu peguei tantos milhões aqui, essa quantia é sua, você vai lá, joga lá nessa empresa, essa empresa é de um outro amigo, ou é do próprio político, e esse político ele vai então gerenciar esse cassino, ele vai dizer que ele está ganhando tantos milhões lá, porque ele é dono de um cassino, então ele está ganhando muito dinheiro. Mas na verdade a gente sabe que não precisa nem ter, né, esses jogos acontecendo, e muitas vezes nem dá tanto dinheiro assim. Esse dinheiro ele provavelmente vai ser proveniente dessa roubalheira toda, tá? Então assim, é uma realidade possível, né? Não estou citando nomes assim de quem eu não posso provar. Eu citei o nome aqui da família Bolsonaro porque existem inquéritos, existem provas, existem coisas, né? Não tô julgando sem prova, né? Não estou julgando ninguém aqui. Estou apenas citando que existem inquéritos que estão abertos, né? Inclusive alguns que foram anulados. A gente sabe que tem isso também, essa jogada política, né, na área do direito. Bom, isso foi um pouquinho para falar sobre os jogos de azar, essa relação com a filosofia política, com a ética, né? E a gente sabe que esses políticos, inclusive pastores, eles não estão muito lá preocupados com a vida, né, como eles falam, e com o bem-estar das famílias. Eles estão preocupados com o bolso deles, né? Essa é a preocupação principal. Beleza? Então, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, né, se inscreva no canal Fórmula Filosófica, compartilha com os seus amigos. Muito obrigado.